Oi, gente, tudo bem? Começando a nossa segunda-feira, hoje dia 16 de março. Eu decidi começar diferente, né? Eu tenho a mentoria agora mesmo, encontro da mentoria Curandeiras Contemporâneas. E hoje a gente vai ter uma conversa aqui, um bate-papo. Sou a Patrícia Cândido, para quem tá chegando aqui nessa live sem saber direito o que tá fazendo aqui, né? Sou médica, mentora, terapeuta, outras coisitas mais. E resolvi voltar a fazer algumas lives, não sei se todos os dias, mas provavelmente entre 7h30, 8 horas, 8h30, por aí, tá bom? Então, bem-vindos aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a cura pelos diálogos. E eu fiquei pensando, né, ontem à noite eu tenho um livrinho muito interessante que se chama Meditando com os Anjos. Ele tá até velhinho de tanto que eu uso. E geralmente eu tiro quase diariamente uma mensagem. E aí eu pensei, nossa, amanhã de manhã eu vou tirar uma mensagem, eu vou ver o que sai, né? E vou fazer uma live sobre isso. E saiu o anjo do diálogo. E eu fiquei com isso na cabeça ali, fui tomar café, fui fazer outras coisas e fiquei pensando como seria esse anjo do diálogo, né? O que ele poderia nos acrescentar. E aqui fala sobre um diálogo que a gente... É engraçado porque ele tem permeado muito a minha vida, mas é um diálogo que a gente geralmente se esquece, que é o diálogo com Deus. Mas eu diria que a gente pode usar outros nomes para Deus, né? Já que eu, pelo menos, tenho curado essa relação com Deus no masculino. Mas a gente pode entender, interpretar essa força divina da forma como a gente quiser, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre usou... Quando eu a conheci há muitos anos atrás, ela falava que não conseguia falar Deus, então ela falava universo. Eu tenho outras pessoas que eu conheço que falam a deusa. Eu fiquei muito tempo em conflito com a palavra Deus, muito tempo. E hoje eu já tenho voltado a usá-la de um lugar que é diferente daquele lugar que eu usava há muitos anos atrás. E eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente vive quando a gente entra no caminho de autoconhecimento, de consciência, é ressignificar a forma como a gente compreende Deus, né? E essa forma como a gente compreende Deus, ela vai se transformando e vai fazendo com que a gente possa também amadurecer nesse aspecto. Quando a gente faz essa transformação de conseguir olhar o Deus interno e não aquele Deus externo, eu penso que a gente começa a entender um pouco do que as pessoas chamam de cocriação, né? de conexão com o eu superior e tudo isso. Então esse diálogo que aqui no Meditando com os Anjos fala sobre o diálogo com os anjos, né? Eu falei com Deus. Sempre que o anjo quer que uma mensagem flua através da nossa consciência, inicia-se um diálogo. O significado da mensagem é compreendido e o intercâmbio entre o reino angélico e o reino humano acontece. O elo desse intercâmbio é a palavra e seu sentido sagrado, sendo veiculado para criar a mais clara e completa comunicação entre dois ou mais seres. A mente sabe o que o coração sente, o coração sente o que a mente sabe, e juntos dialogam para criar uma realidade sem divisões. Dialogo diariamente com Deus que me vivifica, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre essa conversa importante, esse diálogo mental, que pode fazer uma transformação na nossa vida quando a gente começa a usá-lo. Tem muitas técnicas, muitas ferramentas, mas o que eu percebo é que existem dois momentos, aliás, todos os momentos da nossa vida são extremamente importantes que a gente preste atenção nos diálogos mentais. Meu filho tem falado muito pra mim, mamãe, eu tenho uma voz na minha cabeça que fala coisas, eu falo, o que ela fala? Que eu não sou bom, que eu não sei o quê. Eu falei, filho, todo mundo tem essa voz. Todo mundo tem esse diálogo mental que está acostumado a trazer para a gente uma depreciação, né? Ou que ele vem muito aquilo que eu tenho falado, né? Eu fiz aquele workshop A Mãe Interior,
muito a partir das minhas próprias curas, né? Engraçado que eu passo mais um ponto do meu processo de cura, eu vou lá e faço um curso, um workshop, sei lá, alguma coisa, é como se eu tivesse que materializar aquela cura que eu experimentei no meu corpo e na minha mente, né? Mas lá eu falo muito sobre esse diálogo da mãe interna, que é como se fosse também uma voz também, né? Porque a gente tem a voz do ânimo dentro da gente, mas a gente também tem aquela força da mãe, né? E de acordo com o que a gente vivenciou com a mãe na infância, essa voz, esse diálogo, ele tá presente dentro da gente. Então, por exemplo, se a gente teve uma mãe instável emocionalmente, que não nos nutriu, principalmente ali nos primeiros 7 anos de vida, em que a gente é uma extensão da mãe. Se a gente não recebeu essa nutrição, a gente vai para a vida com aquela sensação de que você não pode ficar sozinho, aquele medo de ficar sozinho, né? Isso é a ferida do abandono, é o medo de ficar só, é o medo de não dar conta, a sensação de que você não consegue, né? Então, esse diálogo dessa mãe instável emocionalmente, ele perpassa a nossa vida, ele vai fazendo com que a gente emocionalmente desenvolva dependência de outras pessoas e tudo mais, né? Então eu tô falando aqui da mãe interior, mas esses diálogos mentais, eles são os definidores da forma como a gente se sente. Vocês já pararam para perceber? Né? Muitas vezes, às vezes a pessoa me busca por um tratamento psiquiátrico e aí ela toma medicação, ela falando, graças a Deus, Patrícia, parou aquela conversa dentro da minha mente. Então, não tem nada mais infernal do que os diálogos que a gente tem dentro da nossa cabeça, né? Do que aquilo que a gente tem, assim. Então eu percebo que a grande virada de chave da nossa vida, e talvez geralmente isso tem que acontecer nos momentos que a gente está maior dificuldade, nos momentos que a gente está na maior crise existencial, é mudar os nossos diálogos mentais. E isso não é alguém de fora ou algo externo que vai fazer pra gente. Porque muitas vezes, eu não sei quem aqui já, né, muitas vezes, e outros tratamentos, eles têm indicação correta, adequada, e eles ajudam a diminuir os diálogos mentais, a melhorar os diálogos mentais, mas eles não são a cura verdadeira, vocês estão entendendo? Porque a cura verdadeira de um diálogo mental que faz mal pra gente é a gente reconhecer, tomar consciência e fazer as mudanças, né? Transmutar aquilo. E aqui nesse anjo do diálogo, quem chegou agora, né, gente, bem-vindos. Eu abri um livro que eu gosto muito e saiu no Anjo do Diálogo. E aqui ele falava, na verdade, de um diálogo diferente, que é o diálogo com os anjos, que é o diálogo com Deus, que eu poderia dizer que seria o diálogo com o nosso eu superior, né, com aquilo que é a divindade em nós. E às vezes a gente não consegue ter esses diálogos por motivos diversos, mas ele realmente que nos vivifica. E às vezes, como eu falei pra vocês, é quando a gente parece que a gente está totalmente cansado de sofrer por causa das nossas próprias questões, das nossas inseguranças, dos nossos medos, do nosso próprio sofrimento, e a gente decide fazer um caminho diferente. Então, mudar diálogo mental é decidir fazer um caminho diferente. Há um tempo atrás, deve ter uns 2 meses, isso, 1 mês e meio, eu comecei a fazer um diálogo mental antes de dormir. Eu tenho feito isso sempre, assim, tenho sido muito consciente com esse diálogo mental antes de dormir e ao acordar. São 2 momentos, assim, extremamente importantes. Por quê? Porque antes de dormir você vai para o seu inconsciente, né? A sua mente subconsciente e seu inconsciente vão ficar trabalhando ali. Então, aquelas informações que você envia para essa mente inconsciente, elas vão aproveitar ali, vão trazer curas muito profundas. Então, algumas semanas, meses, 1 mês, 2 meses atrás, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu comecei a mudar esses diálogos antes de dormir e trazer, não fazer aquele piloto automático, sabe? Porque às vezes eu até rezo no piloto automático, faço alguma coisa, mas não, antes de dormir eu deitei e fiquei ali conversando com Deus, né? Com essa divindade, como eu falei pra vocês, qual nome vocês queiram dar, vou dar o nome de Deus mesmo. E comecei a conversar e comecei a entender o padrão mental que estava me sustentando, que era um padrão
não sei, de culpa, né? De olhar para trás e falar assim, nossa, eu podia ter feito coisas diferentes, sabe? Eu tava nesse padrão. E aí eu comecei a olhar para esse diálogo que estava me sustentando ao longo do dia sem que eu percebesse, porque às vezes a gente sustenta diálogos que não nos fazem bem sem a gente perceber. E eu comecei a olhar para isso à noite e a mudar isso. E comecei a ser uma mãe interna melhor para mim, né? Um pai interno. E a falar coisas do tipo, não, a sua vida está começando, as coisas estão indo bem, por que essa pressa, sabe? Comecei a fazer uma conversa comigo nesse sentido. E uma conversa com Deus, com o divino, com os anjos, sei lá. E eu comecei a ter sonhos que apoiavam essas minhas conversas. Sonhos era como se eles liberassem questões, era como se eles estivessem me curando. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma cura espiritual comigo enquanto eu durmo, né? Eu falava, gente, tá acontecendo alguma cura. Lembro que eu falei isso pro meu marido. E a única cura que estava realmente acontecendo é porque eu abri a porta pro diálogo. Vocês estão entendendo? Eu abri a porta para que esse diálogo espiritual pudesse adentrar e mudar aquilo no meu inconsciente. Então eu realmente abri a porta para que essa divindade pudesse olhar ali e me ajudar a limpar um pouco daqueles lixos, daquela dor, daquele estresse, daquilo tudo que às vezes a gente vai guardando ao longo da vida. Quanto mais a gente experimenta, quanto mais a gente tem coragem de experimentar na vida, quanto mais a gente tem coragem de buscar nossa autenticidade, quanto mais a gente faz transformações grandes, mais às vezes a gente olha às vezes como positivo e como negativo. Então, olhar diferente, por quê? Porque se eu tenho coragem de entrar no caminho do autoconhecimento, por exemplo, e sustentar aquilo na minha vida, e sustentar as travessias, eu com certeza perdi muito. Porque ninguém entra nesse caminho de encontro com a sua autenticidade sem perder muito, entendeu? E o que eu falo que é perder? Seria perder tudo aquilo que a gente acha que sustentava a nossa identidade antiga. Tudo aquilo que sustenta a minha identidade antiga, que é justamente a identidade da qual eu quero sair, né? Eu vivo minha identidade... Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Minha identidade antiga está focada numa mulher que não consegue sozinha, que tem muitos medos, que tem uma insegurança, que tem angústias, que está sofrendo por isso, por aquilo outro. E eu estou transformando a minha identidade. Então, quando eu decido transformar a minha identidade e ir mudando isso, eu tenho muitas perdas pelo caminho, porque muitas coisas vão precisar sair do meu campo para que eu consiga chegar onde eu realmente tenho como meta da minha alma, né? Tem como a divindade dentro de mim que busca. Então, esse diálogo com o divino, eu comecei a fazê-lo ao dormir, de um jeito diferente. Não uma coisa mecânica, mas uma coisa assim, consciente, verdadeira, dentro daquilo que eu sustentava na minha vida naquele momento. E eu percebi que um outro momento, se você ler aquele livro Poder do Subconsciente, vocês vão saber, um outro momento do diálogo importante é quando a gente acorda. Quando a gente acorda, por quê? Porque a gente também acorda no piloto automático. Vou para a vida, acordo no piloto automático, saio correndo, faço isso, faço aquilo outro. E muitas vezes eu não paro para olhar o que realmente importa. Então, ao acordar, o diálogo também mais importante é com essa divindade, é com esse eu superior ou com a forma como você sente dar o nome. Por quê? Porque isso também sustenta o seu dia. É muito comum a gente acordar, às vezes, né, você tá passando por um monte de questões, a gente acorda desanimado, a gente acorda cansado, a gente às vezes acorda sem esperança. E eu também sou como vocês, né? Acordar desanimada, às vezes acordar cansado, principalmente às vezes numa segunda-feira, né? Eu acordo assim, assado. E se a gente mudar a forma de acordar? Né? O livro Poder do Subconsciente, ele fala muito isso. Ele é um livro muito antigo, que eu tava até olhando ali, vou relê-lo, porque eu acho que ele é um dos livros que contém informações mais preciosas, assim. Eu já li umas 2, 3 vezes e eu esqueço, né? A gente esquece. Eu continuo no piloto automático da vida,
Mas eu tô muito decidida a fazer total mudança desses diálogos mentais. Reconhecer, organizar, né, direcionar. E esse acordar, ele é muito importante, porque quando a gente acorda, que a gente define se a gente vai viver o mesmo dia de ontem, com as mesmas dores, com as mesmas questões, com os mesmos medos, com as mesmas angústias, ou se a gente vai fazer novo. Ao longo do dia, a gente vai mudar, a gente vai voltar a ser a pessoa velha várias vezes, porque esse é um processo de desconstrução de diálogos mentais prévios. Por isso que esse diálogo com os anjos, como ele fala aqui, eu acho essa parte tão bonita. Sempre que o anjo quer que uma mensagem flua através da nossa consciência, então ele quer conversar com a gente, inicia-se um diálogo. Então, a mente e o coração juntos dialogam para criar uma realidade sem divisões. Gente, isso é muito profundo. Uma realidade sem dualidade, sem divisões, né? É quando a gente está em coerência. Dentro da antroposofia a gente fala isso, que é a coerência do pensar e do sentir e da condução do meu agir, né? Então eu penso uma coisa, eu sinto aquilo e eu ajo na direção daquilo. Então isso é a coerência. E quando a gente acorda e começa esse diálogo com os anjos verdadeiramente, às vezes a pessoa medita ou ela senta e faz orações, mas eu digo de um lugar mais forte, é na hora que você tá na cama ainda, que você abre o olho, não pega o celular. Hoje eu até peguei o celular rápido porque fui desligar o alarme. Você pega o celular, desliga o alarme, sai correndo, né? Não. É ficar ali pelo menos uns 5 minutos em conversa mental com a divindade. Verdadeiramente é como se você tivesse ativando algo que a gente tem quando a gente está na pureza da nossa criança, que é uma coisa chamada fé. A gente definiu e colocou a fé muito na responsabilidade das religiões. E quando a gente passa por situações que as religiões não nos sustentam, a gente meio que vai perdendo a fé. E eu diria para vocês que a fé hoje, para mim, faz mais sentido nessa conversa diária com o divino, nessa sustentação diária da nossa divindade interior, desse diálogo, dessa conversa, desse caminho que a gente pode encontrar quando a gente faz isso. Então, tem uma técnica do Joe Dispenza que eu comecei a fazer ao acordar. Acho que tem até um vídeo aqui que eu explico ela, mas eu não sei qual vídeo é. E eu não tenho feito ela mais, como eu falei, eu tô nessa parte de conversar mesmo com Deus ao acordar, assim, ainda de olhos fechados, ainda deitada na cama, de direcionar boas energias, bênçãos para as pessoas que eu amo, sabe? De ficar fazendo esse exercício de até que eu sinta um bem-estar, sabe? Até que eu saia da cama assim com aquela sensação de ai, que bom, que leve, que suave ir para a vida, sabe? Que bom ir para a vida. Que bom ir para a vida num lugar de maturidade e aceitação da vida como ela é. E existem momentos que a gente só consegue isso pela nossa fé. E como eu falei, não é uma fé religiosa só, é uma fé espiritual, que é uma fé no caminho da nossa alma, é uma fé no caminho do que é que ele veio fazer aqui. Sabe, do que a gente veio fazer aqui, ou muito mais do que isso, né? Nem é só sobre o que a gente veio fazer aqui, é sobre como eu posso servir. Eu tenho o meu alarme, a mensagem do meu alarme há, sei lá, pelo menos 1 ano, 2 anos é como eu posso servir melhor hoje. Então eu acordo, já pego o alarme às vezes e eu levo um choque com essa frase. Porque muitas vezes a gente acorda naquele loop mental do eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tô triste, eu tô desanimada. E aí eu olho aquela frase, como posso servir melhor hoje? Ela me tira do lugar de não é compaixão, de tipo assim, de dozinha de mim. Ela me tira do lugar de, nossa, como minha vida é difícil, como eu sofro, como eu sou infeliz, e ela me coloca no outro lugar. Quando eu acordo e leio lá, como eu posso servir melhor hoje,
eu já faço essa pergunta mental. Como é que eu posso servir melhor hoje? Quem eu posso ajudar hoje? Né? Eu vou trabalhar bem, vou atender as pessoas bem, vou fazer isso, vou fazer assim, assim, assado, entendeu? E aí também é essa coisa, como é que eu... eu ia falar da técnica do Joe Dispenza, que é a técnica que ele fala de cocriação mesmo, de, sei lá, de realidades, de transformações, né? E ele sempre fala que tá tudo no corpo. Tudo no corpo, e tá mesmo, né? Todas as questões passam pelo corpo. E quando a gente acorda, o primeiro momento é a gente ficar... São 4 etapas dessa técnica. 4 é. É você ficar ali deitado, sem pegar celular nem nada. Você fica respirando. E você vai trazendo pro seu corpo a gratidão, a partir da respiração. Vai se acalmando, vai trazendo ali memórias de gratidão, coisas pelas quais você é grata. Fica aí uns minutinhos, até você sentir que seu coração está preenchido. Se você tiver alguma, por exemplo, ele fala, onde tem medo no seu corpo, que naquele lugar de medo no seu corpo você transforma em gratidão. Então, por exemplo, o medo no meu corpo, quando ele manifesta no peito, tipo um aperto, uma angústia, sabe? E aí eu começava a visualizar esse aperto recebendo a gratidão, né? Nesse lugar. E aí, ok, aperto, gratidão, né? Transmutando esse corpo. E outra coisa, depois disso, ele fala para você fazer movimentos com o corpo, para você desprogramar o corpo, dar um choque no corpo, né? E aí você pode fazer alongamentos, ou você pode levantar, né? Fazer algum movimento com o corpo. Geralmente, se eu fico deitada ainda, eu vou me esticando, assim, tudo. Você faz esses movimentos com o corpo. E aí o terceiro ponto é você, de novo, voltar para a gratidão. Começar a agradecer por tudo que você tem, pela sua história, pelas questões que já aconteceram e tudo mais, pelas pessoas importantes da sua vida, por aquelas que passaram. E você vai agradecendo, abençoando, até que o seu coração esteja repleto de gratidão. Nesse momento, você está pronto para fazer a visualização daquilo que você busca na vida. Não sei, pode ser uma bênção financeira, pode ser, sei lá, um relacionamento legal. Então, tudo aquilo que você busca, você põe aí nessa última etapa, em que você já desprogramou o corpo, você já está cheio de gratidão e você cocria aquilo, entendeu? E aí você vai pro dia, né? Você vai pro dia. Então, eu comecei a fazer isso também durante um tempo, mas não sustentei, acabei não fazendo muito tempo. Mas o que eu tenho feito é essa vigilância dos meus diálogos mentais, a vigilância. E eu vou falar pra vocês que melhorou muito, eu não tô achando aqui meu floralzinho, depois que eu fiz o floral pra mim recentemente. Recentemente não, tem algum tempo já. Que ajuda a gente a transmutar determinadas emoções, né? O floral, ele não cura uma depressão, mas ele ajuda a gente a ter esperança. Então, a gente tem um floral específico para desesperança, para desânimo, né? Então, ele ajuda a gente nesses sintomas, que são sintomas emocionais, né? Tem pessoas que dão muito certo e tem pessoas que já não dão tão certo. Então, depende muito da pessoa e depende muito do terapeuta, de acertar a mão, digamos assim, né? Então, assim, voltando ao tema dos diálogos, eu diria para vocês hoje, no dia de hoje, começar uma conversa com esses anjos, ou com o seu anjo, ou com Deus, ou com a divindade. Lembrar que ela está dentro de você, né? Está dentro de você. E nessa conversa, e criando essa comunicação, ou com o anjo da guarda, né? Eu faço muito com o anjo da guarda também, acendo uma velinha, converso com o anjo e tal. E criando uma comunicação, às vezes não está imbuída de muita fé, mas é aquela comunicação para te apoiar, para você parar de olhar só para aquilo que dói e começar realmente a construir novas visões mentais. Porque a gente sabe que, como eu falei para vocês, os 2 momentos mais importantes, um deles é ao acordar. A gente sabe, né, eu estudo isso há muitos anos em neurociência, que a gente tem todos os dias mais ou menos os mesmos pensamentos que o dia anterior, só muda a situação. Então, sei lá, se eu tô viciada em pensar
em trazer pensamentos que me geram culpa. Se num dia eu me sinto culpada porque minha filha tá doente e tal, no outro dia eu me sinto culpada porque, sei lá, porque meu cachorro tá triste, entendeu? Então só muda a situação, mas eu continuo com aquele pensamento que leva a um determinado sentimento. Então por isso que pra gente não ficar, se a gente fica repetindo os mesmos dias, o dia de ontem, no dia de hoje, a gente mantém a mesma situação, as mesmas questões. Então, quando a gente cura esses diálogos, é uma opção da gente. Ainda mais se você já estiver no caminho de autoconhecimento. Não, você sabe que não adianta delegar para o outro, delegar para o mundo, delegar para o marido, delegar. A gente às vezes vive numa total inconsciência, ou de querer controlar o outro, né? Querer que o outro faça como a gente quer que ele faça, ou de esperar que o outro faça por nós, né? Então, ou a gente faz pelo outro, para não ter que lidar com o fato de que o outro pode fazer do jeito que eu não quero, ou a gente quer que ele faça por nós, do jeitinho que a gente quer, né? E o outro pode ser meu marido, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu filho. Então, tomar a cura nas suas mãos é quando a gente acessa verdadeiramente o caminho da nossa vida, da nossa história, quando a gente toma responsabilidades, né, do nosso caminho. Não é fácil, como eu falei, é uma mudança diária de diálogo mental. Então, o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir que vocês, ao dormir hoje, eles chamam de conversa com o duplo quântico, né? O duplo quântico é uma expressão, né? Que falam que o nosso duplo quântico, ele existe, ele já tem tudo. Ele já tem a riqueza, ele já tem os bons relacionamentos, ele já tem tudo. E essa conversa, eu poderia dizer que é com um anjo, com o mundo espiritual, mas é uma conversa com o seu eu superior. Então, ao dormir, tem um exercício que eu gosto muito. Eu não tenho feito, tem muitos, mas esse eu não tenho feito, mas ele é bom. Você pega um copinho de água e enche o seu copo de água. E leva uma questão para aquela água, uma questão, olha, eu preciso resolver tal questão. Toma metade da água. Você pode pedir ao seu duplo quântico, ao seu anjo da guarda, ao seu eu superior, eu quero conseguir resolver essa questão. Toma metade da água, vai para o sono, no outro dia, toma metade da água, acorda também, perguntando como ao longo daquele dia você pode receber orientações sobre a resolução daquela questão. E deixa o universo trabalhar, vocês vão ver como é mágico, como, assim, as pessoas falam, nossa, Patrícia, o universo conversa muito com você, eu falo, mas eu vou dando abertura para ele fazer isso, entendeu? Então, essa é uma ferramenta que eu gosto, que é essa conversa antes de dormir, ao acordar. Vocês podem acordar e anotar os sonhos, os insights, e sempre nesse direcionamento, eu preciso da resolução dessa questão, eu quero, sei lá, curar tal coisa em mim. Então, faça esse exercício, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu tenho compromisso agora, que eu tenho encontro das curandeiras às 8h30. E eu deixo essa dica aqui pra vocês, de cuidarem desses diálogos internos, da gente começar uma semana diferente. E conversar com os anjos mesmo, com o divino, com Deus, com essa divindade dentro da gente, para que ela possa nos transformar, tá bom? Só lembrando, né, não sei se todo mundo me conhece aqui, eu sou a Patrícia, sou médica e atendo hoje como médica, como terapeuta, e tenho um monte de cursos que apoiam essa consciência, né, esse caminho de cura, de consciência. Não são cursos mesmo, são ferramentas terapêuticas gravadas, né? Aqui no link da bio, você pode acessar tudo aquilo que tem em relação ao meu trabalho. Tá bom? Então é isso, atendimentos é atendimento médico, mas também as sessões de terapia, onde tem o atendimento com floral e com outras terapias também. É isso, gente. Eu vou tentar voltar amanhã, perto das 8 horas, pra gente continuar conversando, tá bom? Um abraço, até mais.